Gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1932. É uma história distópica que conta sobre um mundo, uma sociedade em que não há mais uma constituição de família. Não existe pai, não existe mãe, não existe filhos. Todos ali são criados em laboratório. A sociedade é formada por castas, então nós temos a casta inferior, que vai estar condicionada a fazer trabalhos braçais, a casta mediana, a casta superior, ali os intelectuais e por assim vai. E todos eles são condicionados desde quando são criados a realizarem sempre as mesmas coisas. Então não há nessa sociedade mudança. Tá? Eles vivem sempre a mesma coisa constantemente. Além disso, além deles serem condicionados desde quando eles nascem, eles ouvem constantemente determinadas frases a respeito das suas castas enquanto eles estão dormindo, e isso vai entrando na mente deles. Sabe aquela frase de uma mentira contada muitas vezes ela se torna verdade? Basicamente isso. Eles ouvem tantas e tantas vezes essas frases que eles acreditam realmente que elas são verdadeiras. Então, como nós não temos essa constituição familiar, nós não temos relacionamentos amorosos. O que nós vemos aqui é um relacionamento em que todos são de todos e ninguém se importa com isso. Então, sim, uma pessoa tem vários parceiros e tá tudo bem, e ninguém é apaixonado por ninguém. Eles também não têm nenhum tipo de religião. Não existe mais cristianismo, não existe espiritismo, não existe religião nenhuma, a não ser o Fordismo. Sim, eles endeusam Ford. E, além disso, nós temos um soma. O soma é uma droga sem efeito colateral que é entregada ali constantemente para as pessoas. O governo é que faz essa entrega. E pode-se dizer que é meio ali uma droga da felicidade. Sabe? Quando eles começam a querer questionar alguma coisa ou ficar preocupado com alguma coisa, eles usam, uma determinada quantidade dessa droga, esquecem ali da vida e voltam felizes e maravilhosos como se nada tivesse acontecido. Então, dentro dessa sociedade, nós temos um personagem chamado Bernard Marx. No começo do livro, você acha que ele é um personagem assim, nossa, esse aqui vai mudar esse mundo, vai fazer algo diferente. Por quê? Primeiro que ele, apesar de estar ali no topo, no topo da casta, ele é mais baixo do que os demais que foram criados com ele. Dizem ali que na sua produção algo deu errado, então ele é um pouquinho mais baixo que os outros, e aí as pessoas não se interessam muito por ele. Sim, ele começa a meio que questionar algumas coisas. Tem até uma frase dele que fala assim, num trecho, Ele tá conversando com a Lenina, que é uma personagem aqui, que é uma personagem que ele se interessa por ela, e ele fala assim, como posso? Não, o verdadeiro problema é este. Como é que não posso? Ou antes, pois sei perfeitamente por que é que não posso. O que eu sentiria se pudesse, se fosse livre, se não estivesse escravizado pelo meu condicionamento. O Bernard é que faz esses questionamentos, sabe? A Lenina, os outros personagens não estão nem aí. Nossa, Bernard, você tá falando coisa... Você não fala coisa com coisa, isso não tem nada a ver. Toma um pouquinho de soma, ele não se interessa por soma, ele não se interessa em ter muitas parceiras. E ele é o que questiona. Então, nessa sociedade em que tudo parece incrível, parece belo, parece maravilhoso, não existe doença, sabe? Há pouquíssimas doenças, as doenças foram praticamente extintas, a velhice também. Apesar deles morrerem, deles ficarem mais velhos, eles não se tornam velhos. Tá? Eles ficam mais velhos na idade, mas eles não se tornam velhos fisicamente. É todo mundo muito lindo, todo mundo muito atraente. Tudo parece incrível, sabe? Uma droga que não tem efeito colateral. Eu vou viver minha rotina todo dia, eu já sei o que eu vou fazer. Tudo parece maravilhoso. Só que aí nós vemos esse totalitarismo. As coisas também que me marcaram muito nesse livro é que eles não têm literatura. Literatura, como a gente conhece, eles não conhecem Shakespeare, meu povo. Eles não têm arte. Eles não valorizam a arte como a gente tenta valorizar. Então o cinema deles é um cinema 4D, assim eu diria, que tem o quê? Uns 5 minutos só. Não tem filmes, não tem arte, não tem livros. As músicas também tudo ali é muito físico, tudo ali é muito no tato, tudo ali é muito para sentir, não para questionar. Nós temos uma viradinha assim no livro, que é quando o Bernard com a Lenina vão fazer uma viagem para uma reserva aí, que eles falam Reserva dos Selvagens, que também tá aqui.
Eles falam assim, ó: cerca de 60 mil índios e mestiços absolutamente selvagens. Nossos inspetores visitam de tempos em tempos. Fora disso, nenhuma comunicação com o mundo civilizado. Ainda conservam seus hábitos e costumes repugnantes. O casamento. Você sabe o que isso quer dizer, minha cara senhorita? Famílias. Nenhum condicionamento. Superstições monstruosas. O cristianismo. O totemismo. O culto dos antepassados. Línguas distintas como o zuni, o espanhol, o atabasco. Pumas, porcos-espinhos e outros animais ferozes, moléstias contagiosas, sacerdotes, lagartos venenosos. E assim ele vai falando, né, o que tem nessa reserva, né? Que basicamente é o que a gente vive hoje. Então, para eles, o casamento, a palavra nascer para eles, a palavra família para eles é completamente desrespeitoso. Sabe? Eles ficam impressionados quando você escuta isso. Fala, meu Deus, casamento, que coisa horrível. Não passa pela cabeça dessas pessoas isso, tá? Eles realmente não têm na mente deles essa concepção de pai e mãe, essa concepção de nascimento. Eles não nascem naturalmente. Isso para eles é algo completamente inviável. Então eles vão para essa reserva, o Bernard e a Lenina, e lá eles encontram tudo isso mesmo que eles estão falando, né? Ainda existe cristianismo, ainda existe adoração ali aos deuses, ainda existe muitas moléstias, muita sujeira. Para eles, gente, sujeira não pode, eles sempre têm que andar limpíssimo. Então, para eles, isso não tem cabimento. E aí, eles conhecem algo que vai, assim, chocar a vida deles. Principalmente da Lenina, que fica aterrorizada. Eles conhecem uma moça, que já não é mais moça, né? Uma senhora, que era da sociedade deles, e foi para essa reserva, e se perdeu ali. E dentro dessa reserva, ela teve um filho. Então imagina uma moça que viveu a vida inteira dentro dessa sociedade, uma sociedade que está ali, que a condicionou a seguir, a acreditar, a viver de uma determinada forma. Ela vai para essa reserva conhecer essas pessoas, né? Como se fosse um show, sabe? É algo realmente bizarro você pensar. Ela vai conhecer essa reserva apenas para passar um tempo e se perde lá. Dá para sentir o desespero dela de viver ali. Ela vai contando pra gente, né, que ela teve que ter um filho, teve que viver ali com aquelas pessoas, ela teve que usar drogas e as drogas têm efeitos colaterais. Ela ainda se lembra de muita coisa, né, nessa sociedade e ela não consegue esquecer disso, ela não consegue se desprender disso. O Bernard, ele acha aquilo completamente incrível, até irônico, né? Uma moça que era da sociedade e tal, tem um filho. E a Lenina acha isso intragável. Porque essa senhora, ela está velha. E ela vive num ambiente sujo. Ela vive num ambiente pobre. Então a Lenina, ela sente nojo dessa pessoa. Então o Bernard, ele tem a ideia de levar essa moça e o selvagem, né? O John, de volta para essa sociedade. Tá? Eu não vou contar muito o que acontece, porque eu vou acabar dando spoiler, e eu percebo que de vez em quando eu dou muitos spoilers nos meus vídeos, então eu não vou contar o que acontece. Mas o que é mais incrível desse livro é você ver que o selvagem não é o selvagem, é ele que é o questionador. O selvagem, ele é Shakespeare. O selvagem, ele tem sentimentos. O selvagem, ele respeita as pessoas. Ele gosta da Lenina, mas ele não quer se envolver com ela. Ele respeita essa constituição de casamento, de família, de moral, de bons costumes. E a gente vê que ele se choca, fala, esse que é o admirável mundo novo? É essa sociedade, né, que a minha mãe falou a vida inteira, que ela amava, que ela adorava, é isso aqui que eu tô vendo? Então é um livro, assim, fantástico, fantástico. Olha o que o administrador, né, que é ali um dos principais chefes ali dessa sociedade, ele fala. Porque o nosso mundo não é o mesmo mundo de Otelo. Não se pode fazer um calhambeque sem aço e não se pode fazer uma tragédia sem instabilidade social. Ali não tem instabilidade social. Não tem guerra, não tem briga. Todo mundo é condicionado a fazer e a viver as mesmas coisas. Logo, não dá para fazer uma tragédia. Logo, ninguém entenderia Shakespeare. O mundo agora é estável. As pessoas são felizes.
têm o que desejam e nunca desejam o que não podem ter. São felizes ou são condicionadas a serem felizes? Ou elas acham que são felizes? Sentem-se bem, estão em segurança, nunca adoecem, não têm medo da morte, vivem na ditosa ignorância da paixão e da velhice, não se acham sobrecarregadas de pai e mãe. Olha isso! Não têm esposas, nem filhos, nem amantes por quem possam sofrer emoções violentas. São condicionadas de tal modo que praticamente não podem deixar de se portar como deve. Eles não mudam, eles se portam como devem se portar, como são condicionados a se portar. A pessoa ali diferente é o Bernard, porque no nascimento ali, na sua criação, alguma coisa de errado aconteceu. E se por acaso alguma coisa andar mal, ao soma. A droga sem efeito colateral. Que o Senhor atira pela janela em nome da liberdade, Senhor selvagem. Da liberdade, Rio. Espera que os deltas saibam o que é a liberdade. E agora quer que eles compreendam Otelo. Meu caro jovem. O selvagem calou-se um momento. Eles não são livres. Não é uma sociedade livre. É uma sociedade feliz, ou uma sociedade que acha que é feliz, mas não é uma sociedade livre. Então é um livro completamente bizarro, completamente diferente de tudo que eu já li, mas é um livro que te faz pensar assim em cada paginazinha. A gente está caminhando para isso? Mas então, ninguém muda? Essa sociedade é sempre assim? Tem uma parte que o administrador ele fala isso. Não. Os que são diferentes, os que pensam diferentes, a gente manda para outro lugar. Porque eles estão atrapalhando a estabilidade, né? Tem uma parte aqui que ele fala. Toda mudança atrapalha a nossa estabilidade, a gente não quer mudar. E aí ele fala isso, vai ser mandado para uma ilha, isto é, para um lugar onde conhecerá o mais interessante conjunto de homens e mulheres existentes em qualquer parte do mundo. Todas as pessoas que por esta ou aquela razão adquiriram demasiada consciência de sua individualidade para poderem adaptar-se à vida comunitária, todas as pessoas a quem a ortodoxia não satisfaz, quem tem ideias próprias independentes, todos aqueles, numa palavra, que são alguém. E esse livro foi publicado em 1932, gente. Tá quase virando centenário. E ele ainda é muito atual, o que é muito bizarro. É um livro que te faz pensar muito do começo ao fim, sobre muitas coisas, sobre muitas questões dessa sociedade estranha, bizarra, distópica, mas é a nossa sociedade atual. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, né, para quem se interessar. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E é isso, meu povo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!